Boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Hoje, dia 12, né? De março de 2026. Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouco os nossos amigos entrar na nossa live. Entre em contato conosco. O link do WhatsApp está na bio do Instagram. O link do WhatsApp está na bio do Instagram. E será um prazer receber a todos vocês que estão interessados em ciência, tecnologia e inovação. Nós andamos comentando a osteonecrose, que promove alguns medicamentos, principalmente na mulher. E essa osteonecrose não é interessante sob o ponto de vista dos maxilares. E é sobre isso que nós vamos fazer alguns comentários hoje, que eu acho muito importante. Na perda óssea, quero frisar algumas frases, alguns conceitos, definições, que são muito importantes para a nossa avaliação clínica. Nós temos a seguinte situação: o dente que está mole, você tem um dente mole, vai ao dentista e diz assim, ele extrai o dente. Não extrai o dente, porque o osso já está com perda óssea. Já perde mais células do que repõe, ou mais. Ele só perde células e não repõe. E um problema de microcirculação sanguínea, um osso mal nutrido. Ora, como você vai colocar como opção a extração do dente, sendo que ela vai ativar e acelerar a perda óssea, que era de 1:2, ela vai para 1:26. Veja bem, se você tem uma perda óssea caminhando 1:2, o dente está mole, você vai lá, extrai, promove o trauma no osso com a extração, a velocidade da perda óssea de 1:2 vai para 1:26. E você começa a perder osso na parte anterior e posterior do dente, do local que você extraiu o dente. Então, não é interessante. Faz um splint inteligente. Hoje nós temos tantos materiais estéticos que você, esteticamente, faz um splint que nem você percebe que ali tem um splint e o dente que estava mole, você deixa este dente sempre numa posição. Se o dente fica numa posição, você vai dar para esse osso uma memória celular. Qual a memória celular? Eu estou sempre nessa posição e o osso vai crescer, ele vai regenerar-se nessa posição. Então, você cria uma memória celular para suporte ósseo. E uma outra frase que eu também insisto, para que vocês tenham esse conhecimento, em paciente que tem a perda óssea, não se coloca aparelho ortodôntico fixo. Mesmo com fio fino ou com fio grosso. O fio fino faz menos torque. O fio grosso faz mais torque no dente. Com menos torque, vai reabsorver menos, mas reabsorve. E o fio grosso, o torque de 40, 50 newtons, vai acelerar muito mais a perda óssea. De tal forma que, se você coloca o aparelho ortodôntico e fica 1 ano, 2 anos, o dentista vai ter dificuldades depois de tirar esse aparelho. Porque, como a técnica do aparelho é unir todos os dentes,
e prevalece aquela filosofia, juntos cairemos, quando ele tira o aparelho, o que vai acontecer? Dente saindo naturalmente na boca. Então, não se coloca aparelho em dente, em osso que tem perda óssea. Ponto final. Nós temos avaliado, inclusive no finalzinho da última live, e nós dissemos que o homem é o maior agressor de si próprio. E é uma verdade. Nós podemos falar isso individualmente como coletivamente. Ou você domina o meio, ou você é dominado por ele. E um detalhe: quando você domina o meio, prevalece uma argumentação muito importante. E qual é? Sem fuga psicológica. Então, uma pessoa está proposta a dominar o meio, e ela, no seu dia a dia, tem uma série de fugas psicológicas, o que ela está fazendo é não fazer esse processo. Então, por que eu tenho essas fugas psicológicas? Porque esse é um ponto falho, porque o outro ponto é falho. Então, a nossa vida é um autolapidar-se constante. Desde o momento que nós iniciamos até o momento da nossa morte, nós estamos encontrando obstáculos dentro de nós que deverão ser superados. Esses obstáculos que devem ser superados se tornam verdadeiras feras. Que quando você domina essas feras, você controla a si mesmo e depois começa a controlar o meio. Com essas feras dominando você, você não se controla a si mesmo. Como é que você vai dominar o meio? Fica complicado. Então, eu acho que esse ser espiritual que nós somos, porque nós não somos só matéria, ele tem uma consciência. E ele, dentro de cada ser humano, gera essa consciência. E essa consciência, nela não tem fuga psicológica. Nela tem enfrentar as coisas como devem ser enfrentadas e com coragem. Sempre a palavra coragem é um elemento importante para aquele que está buscando passar por esses processos e eliminar os obstáculos. Então, essa é a minha mensagem filosófica, praticamente. Um outro detalhe é que a Organização Mundial da Saúde coloca, através de um estudo longitudinal que foi feito, que 80% da população mundial apresenta perda óssea. Agora veja, com relação às mulheres, 60% apresentam osteopenia e apresentam osteoporose. Porque na menopausa, a mulher diminui a fabricação do hormônio estrogênio. E o estrogênio, sem ele, o osso altera a sua parte funcional, diminuindo a absorção de cálcio e já criando a osteopenia. E no homem também tem a osteopenia e a osteoporose, só que ele diminui a produção de testosterona. Menos testosterona no homem, ele começa a alterar fisiologicamente a função deste osso, que começa a ter a osteopenia e, posteriormente, a osteoporose. Então, veja, a osteoporose relacionada com medicamentos que o indivíduo toma via oral. A nível global, os médicos hoje, eles usam uma substância química para a pessoa que tem osteoporose, que chama-se alendronato de sódio.
O alendronato de sódio, ele diminui de tal forma a irrigação sanguínea no suporte ósseo que começa a haver uma osteonecrose com relação a isso. E por que, então, se tem essa complicação colateral, estão receitando o alendronato? Uma só razão. Existem os osteoclastos, que são células ósseas que comem osso. E existem os osteoblastos, que são células que formam osso. No momento em que você toma o alendronato de sódio, ele elimina osteoclasto, aquela célula que come osso. E prevalece o osteoblasto, a célula que forma osso. Só que isto, dentro desse contexto, existem alguns elementos que aí estão entrando e que representam uma modificação no sistema muito grande. Porque, de repente, a célula da medula óssea entra um RNA de interferência na célula. O RNA de interferência entrou na célula, a célula começa a ler esse RNA de interferência e não mais o RNA mensageiro que estava sendo lido. E o RNA de interferência, então, começa a promover a fabricação da célula de uma outra proteína. Então, veja bem, paralelo ao alendronato, nós estamos falando de situações que correm paralelas, que o alendronato vai gerar problemas. E o problema maior é uma vitrificação do osso de uma tal forma que se esse osso, com perda óssea, ele tinha 30% de circulação sanguínea, tomando alendronato, ele vai ficar com 0,5%, quer dizer, um osso extremamente malnutrido, sem circulação de sangue. Então, além do que, o alendronato de sódio, ele causa irritação esofágica. Quando você toma, inclusive, você precisa tomar isto em jejum, e quando toma, não pode deitar-se. Tem que ficar pelo menos 40, 50 minutos na posição vertical, porque o medicamento é complicado. Ele gera o alendronato, para quem toma, azia. Também dor abdominal, porque quando ele cai no estômago, começa a haver a produção de ácidos para digerir, para diluir essa medicação, e o alendronato de sódio, por si só, ele é um elemento acidogênico que dá a dor abdominal. Gera osteonecrose nos maxilares. Por quê? Porque ele diminui de tal forma a irrigação de sangue naquele osso que tem osteoporose, que esse osso fica com muito pouco nutrição de sangue. E a fisiologia dele, então, ele começa a se vitrificar e começa a gerar a necrose óssea. Isso é o bastante para não tomarmos o alendronato. Ele gera, o alendronato, uma constipação, isto é, você toma o alendronato, depois de algumas horas, ou no dia seguinte, você tem uma diarreia muito grande, porque ele mexe com a flora intestinal, a flora bacteriana intestinal. Se ele mexe com a flora bacteriana intestinal, vai haver o quê? Vai haver um problema onde vai soltar o intestino e a pessoa vai ter diarreia. Então, a Lúcia, seja bem-vinda. O Carlos, prazer, Carlos, é um prazer recebê-lo. A Maria Adenisa de Franca, seja bem-vinda. É a primeira vez, Maria, que você está na nossa live, né? O Roberto também está nos acompanhando. A todos vocês, sejam bem-vindos. E vamos continuar a mencionar as causas e consequências
da pessoa que toma o alendronato. Uma outra causa que gera o efeito é erupções cutâneas. Erupções cutâneas. Eu tenho uma paciente que começou a ter erupções cutâneas e começou a se achar que ela tinha um problema muito sério. E, na realidade, ela tinha sensibilidade ao alendronato e teve erupções cutâneas. Elaine, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. E gera dor no peito. Bom, a dor no peito é uma dor idiopática que pode ser gases, pode ser ação do alendronato, ou, de repente, a pessoa não está pensando muito positivamente, ela diz assim, acho que eu estou com problema de coração. Quer dizer, para você tomar um alendronato sólido, que te dá irritação esofágica, ásia, dor abdominal, osteonecrose, diarreia, erupções cutâneas e dor no peito, eu acho que é o suficiente para que nós indicamos o não uso do medicamento alendronato de sódio. Quando normalmente o médico dá, porque o alendronato é o nome científico. O nome fantasia são vários alendronatos que tem. Então, o médico diz assim, você vai tomar uma vez por semana. Dependendo da dose desse alendronato, ele diz assim, você vai tomar uma vez por ano. Tem médicos que faz a intramuscular, você toma um intramuscular uma vez por ano de alendronato. Uma injeçãozinha só resolve. Só que os problemas oriundos dessa absorção de alendronato de sódio são todos esses efeitos que eu estou comentando com vocês. Muito bem. Nós temos algo a comentar, porque a Rússia, ela anunciou essa semana, acho que foi na segunda-feira, que a Rússia conseguiu o que eu chamo de resolver o problema do câncer, a vacina contra o câncer. Ela anunciou no mercado científico a vacina do câncer. Então, o que ela fez? Algo que eu tenho falado há muito tempo, e nós não temos feito aqui no Brasil, porque nós não temos equipamento para isso. Um dos equipamentos que nós deveríamos ter para fazer isso é um equipamento que chama-se Array. Você tem um microchip, tira o sangue do paciente, isola o DNA, que é o pellet, um pequeno cálicezinho, e coloca esse pellet no microchip. Em 15 minutos, o aparelho, o visor, o computador do Array, lhe dá na tela os 6 bilhões de genes que você vai avaliar o que houve mutação e onde não houve mutação. E aí você começa a avaliar a sequência do RNA de interferência que entrou na célula e gerou câncer. Porque como isso acontece? O RNA de interferência entra na célula. A célula estava lendo o RNA mensageiro original que vinha do núcleo. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vem para o citoplasma e entra no ribossomo. E o ribossomo começa a ler o conteúdo do RNA mensageiro e começa a fabricar uma proteína. Vamos supor que essa proteína deva ser azul. O RNA de interferência entra e o que ele faz especificamente? O RNA de interferência. Ele vai neutralizar o RNA mensageiro, ele tem essa capacidade, e ele agora, RNA de interferência, entra no ribossomo. E agora a célula, o ribossomo, começa a ler não a memória do RNA mensageiro,
mas começa a ler a memória celular do RNA de interferência. E a célula começa a prover uma outra proteína que não tem nada a ver com ela. Essa proteína, através dessas mutações gênicas, começam a entrar em sinais com o núcleo do DNA da célula e começam a gerar mais mutação, e essa célula adquire uma capacidade de multiplicação violenta, gerando, então, um câncer que pode ser infiltrativo ou maligno, ou um câncer benigno, que é uma sequência de células que vão aumentando, ele expande, ele é expansivo. É como uma bexiga dentro do osso. Ele vai expandindo e empurrando esse osso e gerando um locus ali. A solução para o tumor benigno é uma cirurgia, que não pode ser feita a olho desarmado. Você tem que fazer com microscopia na hora da cirurgia. Porque se na hora que você tira esse epitélio de revestimento dentro dessa bexiguinha, que é o tumor benigno, ficar uma célula, ela vai continuar a se reproduzir novamente. Então, no olho desarmado, você vai tirar tudo, mas não sabe se tirou todas as células. Essa é a razão pela qual, cirurgicamente, nós fazemos essa cirurgia com um microscópio de alta resolução. E é importante essas considerações, porque, veja, o RNA de interferência, uma vez que eu estudo a sequência do RNA mensageiro, eu faço em laboratório um RNA mensageiro como se fosse um RNA de interferência. Só que a sequência de bases nitrogenadas desse RNA é a mesma sequência do RNA mensageiro. Então, a célula, através dessa vacina que ele aplica, que tem um RNA mensageiro, aplicou lá o RNA mensageiro, ele vai entrar na célula como se fosse um RNA de interferência. Mas, na realidade, nós vamos enganar a célula, porque ela acha que está lendo um RNA de interferência. Mas, na realidade, ela está lendo a memória do RNA mensageiro. Se ela está lendo a memória do RNA mensageiro, o que vai acontecer? Ela volta a produzir a proteína certa. Se volta a produzir a proteína certa, essa célula volta ao seu metabolismo normal, volta à sua função normal. Enfim, é uma maneira de você eliminar um câncer com essa vacina. Só que nós precisamos entrar paralelamente no estudo do RNA mensageiro, no estudo do RNA de interferência. Por quê? Porque, na realidade, o que acontece é que o RNA de interferência, nós sempre dissemos que é produzido por um vírus ou uma bactéria, mas agora nós abrimos uma nova situação. A região intrônica do DNA, que é a não codificável, é a região lisa, essa região está provada e nós encontramos 12 RNAs de interferência. Ora, então, se o indivíduo tem o RNA de interferência, ele pode ter nesse RNA de interferência dentro da célula duas variáveis. Ou foi vírus ou bactéria, ou foi o RNA intrônico, o DNA intrônico, que está promovendo o RNA de interferência. E isto, começamos a analisar quais as causas e por que o RNA de interferência começou a ser fabricado pelo RNA mensageiro. Em todas as situações estudadas, o estresse psicoemocional altera a função do DNA intrônico. O DNA exômico, que é o exoma, nele está o código genético. E o DNA intrônico é o
o DNA não codificável. E ele pode produzir 12 RNAs de interferência. Então, no momento em que se tem o câncer, nós vamos fazer a punção nessa área de câncer e ver a histopatologia do que está ali ocorrendo, nós vamos detectar, através de reações de biomolecular, se esse RNA de interferência é da região intrônica do DNA ou é de vírus. Porque a mudança, a terapêutica de um é uma coisa, a terapêutica de outro é outra coisa totalmente diferente. Em casos de estresse psicológico, a região intrônica fabrica o RNA de interferência, gerando mutações e consequentes alterações na fabricação de proteína pela célula. Isto quer dizer o seguinte: a memória da célula era o RNA mensageiro, que estava sendo lido pelo ribossomo. De repente, entrou o RNA de interferência, a célula começa a ler uma nova memória, que não é do RNA mensageiro, é do RNA de interferência. A cura está em que sentido? Eu fazer um RNA de interferência igual ao RNA mensageiro da célula e introduzir como vacina no corpo esse RNA de interferência, que é a cópia do RNA mensageiro dela. E o ribossomo começa a ler, achando que ele está lendo o quê? O RNA de interferência. Está lendo, só que um RNA de interferência exatamente igual ao RNA mensageiro. Toda a patologia do câncer, praticamente, ela para ali. Essa célula para de se multiplicar rapidamente. A Cláudia Haddad, boa noite, Cláudia. Muito obrigado pela sua presença. A Elaina também. A Soraya e o grande amigo Osvaldo, da ProSolution. Osvaldo, nós vamos fazer algumas cirurgias e eu vou precisar das filmagens dessas cirurgias. Eu gostaria que você entrasse em contato comigo, porque nós vamos fazer alguns cursos e você sabe que você sempre filma as cirurgias que fazemos. Então, fica aqui o recado. Muito prazer em tê-los conosco. Que horas são agora já? Faltam 2 minutos. Faltam 2 minutos. 2 minutos. Então, nós vamos continuar a desenvolver esse processo funcional da célula, porque o solvente da célula é água. E o que é água? É 1 oxigênio para 2 hidrogênio. E o que é o hidrogênio? É um núcleo com prótons e nêutrons e um elétron correndo na eletrosfera. Quando você dá o laser de 1800 miliwatt sobre esse elétron, ele adquire energia e ele dá um salto quântico para uma eletrosfera mais distante do núcleo. No momento em que o paciente vai para casa e ele começa a perder energia, ele vem novamente para a eletrosfera anterior. E quando ele vem para a eletrosfera anterior, ele emite uma partícula de energia, que é o fóton. Esse fóton, que é a partícula de energia, cai no citoplasma celular, dando vitalidade, dando energia. E a célula começa a produzir o adenosina trifosfato. Porque até então, sem energia, ela produzia o monofosfato. 1/3 só da energia. Com esse terço, ela não morre. Ela fica em stand-by, ela fica viva. Ela não morre, mas ela não tem capacidade de se reproduzir. Se ela não se reproduz, o que vai acontecer? Você perde células de um lado, e essa célula não reproduz. Perde células de um lado, essa célula não reproduz. Mas por que ela não se reproduz? Porque ela está produzindo 1/3 de energia. Então, quando o elétron, depois do salto quântico, ele volta à sua eletrosfera anterior, ele gera uma eliminação de fótons, que é energia pura. E o fóton foi descoberto por quem? Simplesmente por Albert Einstein. O Einstein, ele disse que quando descobriu o fóton, ele disse o seguinte: essa tecnologia do fóton vai ser usada e muito pela medicina geral.
Ressonância magnética, bombardeio de fótons, imagens. Tomografia, bombardeio de fótons. Lasers e tratamentos celulares, bombardeio de fótons na célula que estava produzindo 1/3 de energia e agora ela produz 3/3 de energia. Portanto, ela tem energia para toda a sua atividade funcional de reprodução e de se manter funcionalmente corretamente estável. Ok? Helena, muito prazer em estar conosco. Nilson também. Muito prazer, Nilson. Seja bem-vindo. E, infelizmente, 19h31. Começamos às 19 horas e temos a live 30 minutos. Desejo a vocês uma boa semana, uma semana maravilhosa para todos. E na próxima live, da próxima semana, quinta-feira, continuaremos sobre esses assuntos, falando um pouco de física quântica, química quântica, memória celular, enfim. Eu consegui, na minha vida, através de um curso de pós-graduação em biologia molecular, citogenética, citogenômica, entender por que aquela célula que estava se multiplicando parou de reproduzir. Mas por que parou? Porque ali está havendo um problema de energia e memória celular. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima quinta-feira.